Fala, galera do Marra Brasil, Thiago Portugal com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Conhecendo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Essa série Conhecendo é uma série para você conhecer mesmo, né? Chegar a ter mais informações, realmente entender quem é aquele jogador que o Denver Broncos draftou. Temos essa série Conhecendo há alguns anos, né? E nesse ano não poderia ser diferente. Já fizemos com os jogadores de off-season que a gente assinou. Eu, inclusive, fiz do Drew Greenlaw. Então, se você ainda não tem familiaridade com os jogadores que o Denver Broncos draftou, essa é uma série muito legal para você criar isso, né? Já fizemos dos 3 primeiros jogadores draftados, então o Gustavo fez do Jahdae Barron, o Will fez do R.J. Harvey e o Felipe fez do Pat Bryant, né? Esses 3 a gente já fez, então se você não assistiu, eu recomendo que após esse vídeo assistam, ficaram muito, muito, muito bons. Muitas informações e o mais legal, né, principalmente destacando o do Felipe e o do Will, é que eles trabalharam mesmo no processo de avaliação de vários jogadores quando eles fizeram o guia exclusivo para os nossos membros, né? Já é o segundo ano que a gente tem esse guia exclusivo para os membros, que o Felipe e o Will trabalham. Então, o Will, mesmo quando foi selecionado o R.J. Harvey, ele ficou super feliz, ele conhecia o jogador, e o Felipe é a mesma coisa com o Pat Bryant, entendeu? Quando a gente não sabia muitas coisas sobre esses atletas. Então, muito legal. O do Gustavão também, muito interessante, do Jahdae Barron. Então, assistam, que vale muito a pena. Tentarei manter o sarrafo lá em cima, né? Hoje, no Conhecendo, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso novo defensive end /edge, Xavier Jones, jogador de LSU, né? Xavier Jones, ele é um jogador que ele tem uma flexibilidade, uma possibilidade de jogar como edge e como defensive end. Ele jogou nas duas durante a sua carreira, né? Tanto no college quanto no high school, né? É um jogador muito atlético e, como eu falei, versátil, né? Se você pegar, eu dei uma analisada, ele, inclusive, teve destaque durante o high school também como jogador de basquete, fazendo atividades também em atletismo, né? Então, um jogador muito, realmente, versátil e atlético, né? É um jogador que ele nasceu mesmo no estado da Louisiana, né? Uma cidade chamada... deixa eu pegar aqui certinho para vocês... Ele nasceu na cidade de Vetchery, no dia 3 de julho de 2003, né? Como eu falei para vocês, olha, ele começou a carreira nessa high school, né? Esse St. James High School, né? Que fica exatamente na cidade onde ele nasceu, em Vetchery, tá? E no high school, né? Ele teve um começo, obviamente, mais discreto no seu primeiro ano, né? É um jogador que, no seu primeiro ano de carreira, ele... deixa eu verificar aqui certinho para vocês. Ele teve realmente um pouco impacto, onde ele obteve o maior destaque mesmo na carreira dele no high school, no seu último ano, né? Que foi, ele teve como junior, em 2020, impressionantes, 75 tackles, 20 tackles para perda de jardas, 10 sacks e 23 quarterback hurries, né? Ele terminou a carreira no high school com 103 tackles, 13 sacks e 25 quarterback hurries. Alguns prêmios que eu acho legal de destacar que ele ganhou no high school, né? Foi prêmio de MVP da classe 3A, jogador defensivo de destaques da classe 3A, e o First Team All-State, né, que é aquele jogador que é nomeado titular em todo o estado da Louisiana. E aí, meus amigos, com esse bom desempenho ali, jogando no high school, né, ele recebeu algumas ofertas de bolsa de estudos, e ele escolheu continuar no estado da Louisiana e jogar na Louisiana State University, né, que é a universidade famosa, aquela universidade
de LSU, onde jogou, por exemplo, o Joe Burrow, né? Jamar Chase, dentre outros, né? Justin Jefferson. E aqui ele atuando pela Universidade de LSU, camisa 35, né? Na Universidade de LSU, né, ele ficou durante todo o seu período, né, de elegibilidade ali que a pessoa tem que ficar no mínimo no college, então ele ficou desde 2021 até 2024, foram os 4 anos, né? Ele foi um jogador bastante sólido no college, né? Ele, em 2021, que foi o seu primeiro ano na universidade, ele jogou em 11 partidas, né? Mas não foi titular em nenhuma, e teve 3 tackles. Já no seu segundo ano, ele teve um tempo de jogo muito maior, né? Como sophomore, né? Ele jogou em todos os 14 jogos, sendo titular em 3 deles. E terminou o ano com 23 tackles e 4 sacks e meio. Já no seu terceiro ano na universidade, já como junior, né, em 2023, ele foi titular, assumiu a titularidade em todos os 13 jogos da universidade e terminou a temporada bem, com 33 tackles, 3 tackles e meios para perda de jardas e 2 sacks e meio. E no ano passado, né, 2024, o seu último ano no college, ele foi titular em todos os 13 jogos novamente, teve 40 tackles, 7 tackles e meio para perda de jardas e 4 sacks e meio. Também teve 8 quarterback hurries, 2 fumbles forçados e um fumble recuperado. Ele saiu do college com uma previsão de ser draftado entre a quarta e quinta rodada. E aí, meus amigos, ele teve um bom desempenho, como vocês viram, principalmente no seu último ano do college. É um jogador que raramente se machuca. Você pode ver que ele não perdeu jogos do programa universitário por lesão. E aí ele foi fazer o combine. Né? Eu trago aqui as medidas do combine dele. Tem 1,97 de altura, 120 quilos, então boa altura, bom peso. Uma mão de 10 polegadas, 0,25 metros. Um braço de 33 e 1,5, dá 0,85 metros. No 40-yard dash, né, que é aquele tiro de 40 jardas, 4,74 segundos foi o tempo que ele fez. Salto vertical, 33 polegadas, 0,84 metros. Salto horizontal, 9, eu acho que é 9 pés e 11 polegadas, dá 3,02 metros. É bastante, viu, gente? 3 metros é pra caramba. Supino ele fez 19 repetições, mostra que ele é bem forte, né? Aí eu pego a avaliação aqui, e até, se vocês me permitem, eu vou ler para vocês a avaliação do On The Clock sobre ele, né? Recruta 4 estrelas saindo do high school, Xavier Jones terá 21 anos no dia do draft. Jogador com bom tamanho para a posição, pode até alinhar por dentro, já que tem porte para isso. Essa versatilidade combinada com sua explosão devem ser seu carro-chefe na NFL, já que tecnicamente ainda precisa corrigir muita coisa. As notas que eles deram para o jogador: habilidade atlética 7,30, explosão 6,70, contra a corrida 6,15, pass rush 5,65, nota final 6,35. A projeção deles era de quarta, quinta rodada e uma nota C menos, né? Então essa foi a projeção que o Guy on the Clock deu para o jogador Xavier Jones. E aí ele foi draftado pelo Denver Broncos. Né? O Denver Broncos fez uma troca com o Philadelphia Eagles para subir para 101 e draftar o Xavier Jones. Né? Lembrando que nós draftamos 2 jogadores na terceira rodada. Draftamos o Pat Bryant e draftamos o Xavier Jones. Né? Ele foi draftado para jogar como defensive end. Quem falou isso aqui foi o próprio George Paton. Né? Então a gente draftou ele na terceira rodada com a pick 101. Defensive end Xavier Jones. E aqui, o George Paton falou que ele vai jogar como defensive end, mas terá flexibilidade para mover, e que ele está melhorando como um corredor, né, como para fazer o pass rush, né? Falou que ele teve um bom senior ball, e o que mais se destaca dele é quão duro ele joga, o motor, né, no sentido de a explosão desse jogador, né? É um atleta, como eu falei, que ele tem versatilidade, não só eu falei, eu li aqui o que os próprios especialistas, né, do Guy on the Clock falaram sobre o jogador. Ele é um jogador que ele pode alinhar mais por dentro da DL como defensive end, que é o que o Broncos
está imaginando para ele, como também pode ser utilizado como edge, né? Mas se a gente for avaliar que nós estamos com bastante edges hoje no grupo, né? Se você pegar hoje os titulares, a gente tem ali o Jonathan Cooper, Nick Bonito, e aí você tem também outros jogadores ali que já estão dentro da rotação, né? Como foi o caso do Jonah Ellis, que foi draftado no ano passado, né? E eu esqueci o nome do outro, mas a gente tem, digamos, 4 edges ali que estão fazendo essa flutuação. E a gente está com um probleminha de defensive end, né? Um probleminha bom, mas assim, é um probleminha, né? Se você for ver, a gente tem a renovação contratual que vai ter que ser feita pelo menos para o ano que vem, para esse ano a gente está resguardado, mas a gente tem 2 jogadores ali, o Franklin Myers e o Zach Allen, o contrato acaba, né? Então eu imagino que a gente vai renovar o contrato do Zach Allen esse ano, só que o Franklin Myers está essa novela e ele fica enchendo o saco no Twitter, falando coisas, mandando indiretinhas, e eu acho que o Broncos ele está fazendo alguns drafts pensando o quê? Sempre no futuro, que é o certo, você pensa no hoje e também no futuro. É assim que você constrói o seu time, né? Se você for ver, por exemplo, draftamos o Jahdae Barron, né? Hoje nós temos ali 2 cornerbacks bem estabilizados na posição ali, que é o Pat Surtain e o Riley Moss. O Riley Moss jogou muito bem, só que aí a gente tem o Macmillan, foi legal, foi legal. Só que o Macmillan, ano que vem, a gente teria que dar uma extensão contratual para ele. O time gostaria de colocar mais dinheiro na posição de defensive back, na posição de cornerback, né? Então, o time draftou, teve uma excelente oportunidade que caiu no colo deles de draftar o Jahdae Barron. Eu acho que é a mesma coisa, né, com o Xavier Jones, obviamente fazendo as suas devidas comparações. Um é um talento de primeira rodada e outro é um prospecto que tem bastante gente que acha interessante. Quando acabou o draft do Denver Broncos, muitos especialistas elogiaram bastante tanto a escolha do Xavier Jones quanto a escolha do Cole Robinson, né, o jogador de Alabama. Disseram que podem ser eventualmente jogadores muito úteis, né? Então, é um jogador que não saiu tão mais alto do que era projetado, né? E eu acho que pode ser interessante. É um jogador, como eu falei para vocês, eu li bastante sobre ele. Jogador que tem bastante flexibilidade, um jogador que tem um motor, uma explosão muito grande, tamanho bom, peso bom, envergadura boa, mas tem as suas limitações, suas dificuldades contra algumas coisas, como o próprio On The Clock falou. Mas assim, eu acho que ele tendo tempo para se desenvolver, e eu acho que vai ter, porque hoje a gente tem claramente jogadores na frente dele, né? Eu acho que a gente pode ter algo interessante. E se você for ver a cautela como a comissão utiliza os seus jogadores draftados, eu acredito que esse ano ele vai até ver muito pouco o campo, né? A gente vai ver muito mais jogos do Xavier Jones no seu segundo ano para frente, né? Então, eu acho que pode dar bom. Eu não acho uma escolha ruim, acho uma escolha bastante interessante. Fiquei ainda surpreso com a escolha, porque eu não esperava que a gente fosse draftar mais um defensive end, ou, no caso, nem ele, nem o Cole Robinson esperava que a gente fosse draftar. Mas o Denver Broncos é um time que está pensando muito nas trincheiras, né? E se você for ver, o George Paton e o Sean Payton ficaram falando várias e várias vezes que é assim que você constrói times vencedores, né? Tendo as trincheiras fortes, tanto a trincheira do seu lado ofensivo, uma OL boa, como uma trincheira do seu lado defensivo, uma DL boa, né? E esse é o objetivo, claramente, né? Draftamos ali e pegamos na free agency jogadores específicos, né? Principalmente na free agency foram jogadores ali mirados para aquilo que o treinador está pensando. E no draft, claramente, foi um draft direcionado muito para o que o Sean Payton quer para o time, né? Se você for ver, eu nem vou falar o Jahdae Barron. O Jahdae Barron acho que foi um jogador que caiu no colo e era muito bom para passar, como eles mesmos falaram. Eles tinham uma nota de top 10 nele, então é questão, você vê a primeira rodada como o board cai para você. Mas se você for ver o RJ Harvey, segunda rodada, o próprio Pat Bryant, são jogadores que claramente foram jogadores que o Sean Payton, obviamente o George Payton é muito bom no que ele faz, então o cara identifica talentos, mas que o Sean Payton deve ter gostado e falou, pô, esse cara
para o que eu estou imaginando do time, pode ser bastante útil. Então, eu acho que o draft desses jogadores, e dentre eles eu incluo o Xavier Jones, eu acho que é muito nessa pegada, entendeu? Uma pegada de você construir um time muito forte dentro daquilo que você está buscando e também nas trincheiras, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei, é um jogador que pode entregar um retorno interessante, né? Como eu falei, tem números. Se você for ver no número do ano passado, um número interessante, praticamente 8 sacks, né? 7 sacks e meio, né? No seu último ano. Então, aliás, 4 sacks e meio e 7 tackles e meio para perda de jardas, né? Então, um jogador que eu acho que pode ser bastante útil ali para o Denver Broncos. Vamos torcer para ele ter um bom desenvolvimento, né? Principalmente se tornar um jogador neste primeiro momento para entrar numa rotação, mas depois para quem sabe assumir a titularidade. Certo, meus amigos? Como eu falei para vocês, lembrar vocês, ó, a gente está fazendo essa série conhecendo. Então, se você ainda não viu, conhecendo do Jalen Barron, do R.J. Harvey e do Pat Bryant, recomendo que assistam. Muito bons. Quando acabar esse vídeo, tá bom? Teremos ainda de outros jogadores que foram draftados, a gente faz todo ano, como vocês sabem, tá? E como eu falei para vocês, meus amigos, considerem, por favor, tornar-se um membro do Maior Brasil. A gente tem conteúdo ao longo de todo o ano. Como vocês percebem, aqui eu estou falando com vocês hoje, estamos no meio de uma off-season. Então, o Maior Brasil não para. Então, considere tornar-se um membro. Nós temos 3 tipos de plano: o plano Demarius Thomas, o plano Peyton Manning, o plano John Elway. Nós temos brindes, nós temos condições exclusivas para os nossos membros. Então, vem fazer parte, vem ser feliz e vem fazer parte do nosso clube de membros do Maior Brasil. Lembrar vocês o que eu sempre peço para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar a notificação e também seguir a gente nas nossas redes sociais: X, Instagram, Facebook, Twitch, Spotify, Threads e Blue Sky. E como eu falei, a questão do clube de membros, está aqui o QR Code e também a descrição no vídeo. Certo, meus amigos? Desejo a vocês uma ótima terça-feira, que vocês tenham uma terça-feira muito boa, uma ótima semana, certo? Vou fazer o meu jabá novamente, então se vocês não viram o news da semana passada, assistam o news, né? A gente sabe que toda vez que vai tendo uma noticiazinha interessante ao longo da semana, a gente traz o news para você. Então, se você ainda não está acostumado, às sextas-feiras, a partir das 18 horas, a gente traz o Marra Brasil News com resumo da semana. E agora estamos trazendo pós-draft, essa série conhecendo de todos os atletas que foram draftados pelo nosso time do coração. Tá bom? Um ótimo dia, um grande abraço e Go Broncos. Valeu, galera. Falou!